O caso de hoje é um dos mais brutais da história de nosso país e causa revolta em todos nós. Nascida no dia 2 de julho de 1964, Araceli Cabreira Sanches Crespo vivia na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Com ela vivia sua mãe boliviana, Lola Sanches Crespo, e seu irmão Luiz Carlos e seu pai, Gabriel Sanches Crespo. Araceli, por ser filha caçula, era muito cuidada pela família, principalmente pelo irmão e pelo pai. Ela estudava em Vitória, na cidade ao lado de Serra, no Colégio São Pedro. Araceli ia e voltava do colégio de ônibus. E assim era sua rotina todos os dias. Em algumas ocasiões, o horário da chegada do ônibus e o horário de saída de Araceli do colégio não batiam. Com isto, às vezes a mesma chegava muito tarde em casa, fazendo sua mãe ficar extremamente preocupada com a demora. Tanto que no dia seguinte do ocorrido, Araceli não foi à aula. Com o problema do horário, a mãe de Araceli recorreu à diretoria do colégio, pedindo que Araceli fosse liberada um pouco mais cedo. O pedido foi concedido. Em uma sexta-feira aparentemente comum, Araceli seguiu sua rotina. Acordou como todos os dias, pegou o ônibus e prosseguiu até a aula. Às 4h10, como todos os dias da semana, Araceli era acompanhada da diretora até o portão. E de lá, ela iria até o ponto de ônibus e ir embora para casa. Mas dessa vez, foi bem diferente. Às 4h30, ela foi vista por um jovem adolescente, Luciano Manuel de Souza. Ele estava em um bar que se localizava entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal. Este mesmo bar ficava em frente ao ponto de ônibus que Araceli iria. Segundo o testemunho de Luciano, Araceli estava brincando com um gato em seu colo. Ele disse para ela se apressar para pegar o ônibus, senão ela iria perder o horário que o ônibus chegasse. Araceli não fez questão do aviso, continuou brincando normalmente com o gato. Depois desse acontecimento, Araceli nunca mais foi vista. Araceli desapareceu na sexta-feira, mas por incrível que pareça, as buscas só começaram a ser realizadas na segunda. Segundo a mãe de Araceli, ela foi informada pelas autoridades que no fim de semana nada poderia ser feito. Depois desse ocorrido tanto quanto revoltante, ela e seu marido levaram fotos da menina de 9 anos de idade até a imprensa para publicar nos meios de comunicação como rádio, jornais impressos e televisão. Assim, a polícia finalmente iniciou as buscas. 6 dias depois do desaparecimento, um corpo de uma criança foi encontrado por um adolescente que caçava passarinhos no mesmo terreno. O corpo de Araceli estava desfigurado e com um estado avançado de decomposição, em uma mata atrás de um hospital. A menina Araceli foi estuprada, torturada, espancada, drogada e havia marcas de mordidas em seu corpo. Na tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo, usaram ácido para desfigurar o rosto de Araceli. Tamanha crueldade dos assassinos. O pai de Araceli, quando chegou no local, reconheceu o corpo de sua filha, pois ela obtinha uma marca de nascença na perna. Já a mãe foi 2 vezes no local, mas não deixaram ela visualizar o corpo. Ela acreditava que sua filha ainda estava viva. Depois de vários exames complexos, foi confirmado que aquele corpo era da menina Araceli. A causa da morte foi divulgada como intoxicação e asfixia. O caso gerou uma revolta no país todo. Em todos os meios de comunicação havia o nome de Araceli. A população pedia por justiça. Mas o andamento da investigação parecia que não teria fim. A demora para a solução do caso era revoltante e inacreditável.
Desde o início das investigações, o caso estava ligado a uma rede de corrupção. Os principais suspeitos eram filhos de duas das famílias mais ricas e poderosas do Espírito Santo: Paulo Constantin Hilal, Dante Barros Michelini, mais conhecido como Dantinho, e seu pai Dante Brito Michelini. Eles eram muito poderosos. Inclusive, eram amigos de alguns policiais. Não é de se impressionar a ninguém que isto ocorreu durante a terrível ditadura militar. Meios de comunicação, pessoas e até testemunhas foram oprimidas e obrigadas a ficar caladas, pois um caso de tamanho escândalo poderia prejudicar a imagem do terrível e podre regime ditatorial. Amanhã vai ser outro dia. A versão apresentada pela acusação afirmava que Araceli foi sequestrada por Paulo e Dantinho, que anteriormente já haviam visto a garota pegando o ponto de ônibus. E daí surgiu o desejo horrendo de sequestrá-la. Assim, começaram a pensar o plano. Araceli aparentava ser mais velha, fato que atraía os dois criminosos, que mesmo tendo 23 e 27 anos, adoravam meninas mais novas. Dantinho e Paulo faziam frequentemente festas em um dos apartamentos da família. Nestas festas haviam muitas bebidas alcoólicas, drogas, e os mesmos comercializavam as drogas. Geralmente, Dantinho e Paulo levavam meninas bem mais novas para estas festas, e lá o show de horror acontecia. Muitas delas foram estupradas e drogadas. Muitas pessoas da região sabiam o que ocorria naqueles prédios, mas tinham receio de denunciar, pois os dois eram filhos de famílias poderosas e influentes no estado. Pessoas que frequentavam o bar, que era de propriedade de pai de Dantinho, afirmavam que viram Dantinho de carro ao redor do colégio onde Araceli estudava, com o objetivo de fazer sua próxima vítima. O Paulo havia pedido para uma amiga, Marisley Fernandes Muniz, que inclusive era acusada de prostituição, para que ela entregasse um sorvete a Araceli, dizendo que era um presente do tio Paulinho. Em outra ocasião, ele pediu para que ela levasse uma boneca para Araceli, o que nunca ocorreu. Uma vez nós nos encontramos em Camburi, ele disse que estava afim de uma menininha. Então, eu falei, que menininha? Ele falou assim, a menininha, você está afim de me dar a mão? Eu falei, depende. Ele falou assim, eu quero que você leve essa boneca para essa menininha. Aí eu olhei para a boneca, achei a boneca bonitinha. Então eu falei bem assim, olha, essa bonequinha eu não vou levar para ninguém, essa bonequinha vai ficar comigo mesmo. Marisley contou tudo à polícia, mas sempre desmentia suas próprias acusações por medo de Paulo, pois o mesmo estava ameaçando ela. No dia do desaparecimento, Araceli foi levada para o bar que pertencia ao pai de Dantinho e lá ela foi estuprada, drogada e mantida em cárcere privado. Haviam marcas de mordidas por todo o corpo, principalmente em suas genitálias e em seus seios. Com o excesso de drogas, Araceli entrou em coma. Ela foi levada ao hospital, mas já estava morta com isto. O corpo dela foi levado para o prédio perto do hospital, mas as pessoas que moravam perto do prédio começaram a reclamar do mau cheiro. Com isto, Dantinho e Paulo pegaram o corpo de Araceli, colocaram dentro de um saco plástico grande e colocaram em um porta-malas e arremessaram em um terreno onde ela foi encontrada. Segundo algumas denúncias, Dante Michelin, pai de Dantinho, usou sua influência para desviar o foco das investigações e prejudicar o trabalho da polícia. Dante, por exemplo, apresentou um pedaço de uniforme escolar de Araceli que, segundo ele, foi encontrado em um quintal onde o jovem chamado Fortunato Pitin morava. Dante acreditava que Fortunato era o assassino. Porém, o mesmo já havia falecido há alguns meses antes do crime, ou seja, desmentindo a acusação de Dante. Durante a investigação, curiosamente, várias testemunhas e denunciantes acabaram falecendo ou desaparecendo, possivelmente
pela tamanha influência e poder de ambas famílias. O caso só foi julgado em 1980. 7 anos depois, o juiz responsável definiu a sentença. Paulo e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de prisão. A condenação só aconteceu após o crime ter sido provado. Curiosamente, os acusados recorreram da decisão e foram absolvidos por falta de provas. Esse caso mostra que o poder e a grande influência de famílias ricas podem sim estar acima do tribunal. Mas a verdade está acima de qualquer ameaça, rede de corrupção ou até queima de arquivo. Também mostra para aqueles que defendem a terrível ditadura militar que arruinou o nosso país durante 21 anos, dizendo que na ditadura era bem melhor e existia segurança. Bastava ser filho de uma família rica e poderosa que seus crimes estavam anulados. Reflitam. Até o próximo vídeo.